nós não podemos desassociar o pecado do mal. Tá? O pecado entrou no gênero humano, lá no Éden, e transformou uma natureza que antes era boa, do homem, né? Porque Deus é que disse que tudo que ele fez foi muito bom, inclusive o casal, né? Adão e Eva, mas o pecado então deformou, né? Essa natureza boa e fez então com que o homem passasse então a ter agora uma natureza má. Tá? Nós chegamos à conclusão, né? Baseado, não é um pensamento meu, tá? É um pensamento de Santo Agostinho, que não existe o mal, né? Que na verdade o mal ele é a ausência do bem. Tá? Esse é um pensamento de Agostinho, porque Agostinho foi aquele que mais se interessou, mais se aprofundou, aquele que buscou mesmo tentar achar uma resposta para a origem do mal. Tá? Agostinho, bispo de Hipona. Então ele chegou a essa conclusão, que o homem ele é mau por causa do pecado, mas que a sua essência, na essência, o homem é bom porque Deus disse que tudo que ele fez é bom. E agora eu tenho uma bomba para jogar aqui diante dos irmãos. Se tudo que Deus fez é bom, na essência, na sua essência, tudo que Deus fez é bom, os anjos, que são criaturas de Deus, também são bons? Também são bons, né? Então Satanás, na sua essência, ele é bom. Porque ele é um anjo. Na essência, tá, irmãos? Na essência, na sua essência. Porque ele é uma criatura de Deus, tá? Ele é um anjo, uma criatura de Deus. E a Bíblia diz que de tudo o que Deus fez, seja no âmbito material ou no âmbito espiritual, é bom. Então, na sua essência, Satanás, ele era um anjo bom. Só que pela desobediência, né, pelo seu ato da sua desobediência, gerou então nele essa natureza má. Mas na essência, ele é bom. Quer dizer que ele tem salvação? Não. Tá? É diferente no caso do gênero humano, do homem, que ele pode sair de uma natureza má, né? Converter-se a Jesus, aceitar Jesus como seu Salvador, e aí então ele passa a ser uma nova criatura, uma natureza corrompida por causa do pecado, mas agora ele procura viver de acordo com a palavra de Deus, de acordo com as orientações da palavra de Deus. E aí, como a palavra de Deus é lógico que ela vai sempre nos levar para um caminho bom, vai sempre nos levar para agradar a Deus, então é logicamente que aquela pessoa que vive debaixo da palavra de Deus, naturalmente ela vai ter atos bons. Não quer dizer que a sua natureza pecaminosa foi anulada. Tá? O pecado, ele é uma coisa que está em nós e só vai sair de nós quando nós tivermos um corpo transformado, só. Tá? Então foi isso que nós aprendemos até semana passada. Eu quero voltar aqui na natureza do primeiro pecado do homem, quando o Adão e Eva comeram o fruto lá, e aí então, né, ele passou dentro dele, foi o que mudou aqui, né? Mudou a natureza dele, o interior dele, tá? Ele comeu o fruto, e agora, não foi o fruto, o problema foi a desobediência, tá? Aí eu parei aqui, ó, nesses dois mapas aqui, né? Primeira coisa que eu quero falar para os irmãos aqui, quem são os pais da igreja? Os pais da igreja são aqueles homens que vieram logo após os apóstolos, né? O último apóstolo que morreu foi João. João provavelmente morreu lá pelo final do primeiro século, no ano 95, mais ou menos, quando ele termina de escrever o Apocalipse, e ele então morre. É também o único dos 12 apóstolos que morre de morte natural, né? Não se tem relato de João ter morrido como Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo, Paulo, que foi decapitado. João sofreu, mas morreu de morte natural. Tá? Depois de João, o apóstolo João,
surgiram na história da igreja, no primeiro século, segundo século, terceiro século, o que nós chamamos de pais da igreja. Então, os pais da igreja são os primeiros líderes da igreja que surgiram após os apóstolos. Tá? Policarpo, Agostinho, Tertuliano. Tertuliano é o que vai inventar o termo trindade. Tá? Eusébio de Cesareia, Inácio de Antioquia. Então, vários líderes, tá? Que são esses aqui, ó. Irineu de Leão, tá? Ambrósio de Milão, Tertuliano, Agostinho. Aqui no Oriente, no lado de cá, você tem João, Crisóstomo, você tem Orígenes aqui em Alexandria, tá? Você tem o Pelágio em Roma, lembra do Pelágio? Ele começou a ensinar o livre-arbítrio, tá? Então você tem os pais da igreja surgindo, porque a igreja, deixa eu achar aqui Israel aqui. Israel está bem aqui, né? Ó, bem aqui. Tá? Quando houve lá em Atos dos Apóstolos, os apóstolos começaram a evangelizar, a igreja começou a se espalhar, né? Então as igrejas começaram a surgir aqui na Ásia Menor, né? Na África, no norte da África, foi até, aqui está o Império Romano, né? Tinha uma igreja lá em Roma, por isso que Paulo escreve a carta aos romanos, né? O desejo de Paulo era vir até a Espanha. A Bíblia fala, eu queria ir até a Espanha, mas não deu para ele vir até a Espanha. Então surgem as igrejas, tá? Aí você tem aqui nessa região aqui, da Ásia Menor, as 7 igrejas lá do Apocalipse, tá? Então você tem as igrejas surgindo aqui. E é natural que em cada igreja você vai ter o quê? Os seus líderes, os pais da igreja representando essa região aqui, tá? Então você tem aqui na região de Lyon, na França, o Irineu, você tem em Milão o Ambrósio, você tem o Pelágio em Roma, o Tertuliano aqui em Cartago, o Agostinho aqui em Hipona, João Crisóstomo, um dos maiores pregadores, quase ninguém fala dele, né? Conhecido como João Boca de Ouro, tá? Porque pregava e pregava muito, tá? Orígenes aqui em Alexandria. E aí o que acontece? Você tem aqui uma divisão, por quê? Como que os pais da igreja vão entender, cada um, a questão da origem do pecado no homem? Então você tem aqui de um lado, ó, Irineu, Agostinho, a ideia de que o pecado do homem se originou do pecado de Adão, se encontra nos escritos dele. Então, Agostinho e Irineu, eles pregavam, ensinavam nas suas igrejas que o pecado no homem se originou no pecado de Adão. Tá? Aí você tinha Orígenes que dizia o seguinte: para Orígenes, a alma do homem pecou antes de existir nesse mundo, que é a questão da pré-existência da alma. Tá? O Pelágio, lembra da nossa matéria passada? O Pelágio ensinava que o homem é pecador pela sua própria vontade e não devido ao pecado de Adão. Veja que você consegue enxergar aqui o livre-arbítrio. Tá? Então, o homem peca pela sua própria vontade. Já o Irineu, o Agostinho dizia que não. O homem ele é pecador por causa do pecado herdado de Adão e Eva. Tá? Então você tem uma divisão aqui, ó, entre a igreja do Oriente e a igreja do Ocidente. A igreja do Oriente, que vai dar origem à igreja ortodoxa grega, cuja principal capital, a principal cidade era Constantinopla, que era a capital do Império Romano do Oriente. E você tem a igreja do Ocidente, que vai dar origem à igreja católica romana, com sede em Roma. Então você tem de um lado a igreja latina, igreja romana, o Ocidente é chamado de igreja latina. Adotou o ensinamento de Agostinho, de que o pecado do homem está relacionado ao pecado de Adão, lá no paraíso, no Éden. E a igreja do Ocidente adotou mais o ensino do Pelágio, de que o homem ele é pecador por causa dos seus pecados, por causa do seu desejo de pecar. Tá? Então você tem uma divisão. É por isso que quando a gente chega hoje, né, a gente fala assim, por que tem
Você tem lá os calvinistas que pensam de um jeito, os arminianos que pensam de outro jeito, outro grupo que pensa de outro jeito, outro grupo menor que pensa assim, porque você tem influências. Tá? Você tem influências. Então, é claro, você pega, por exemplo, o Ministério Efraim tem quantos anos? 7 anos. Você que tinha mais. 7 anos. Daqui, quando a filha da irmã Meire estiver adulta, a igreja o ministério já vai ter mais de 20 anos. Imagina quanta influência essa igreja aqui, quando a Isabelle, né? A Isabelle for adulta, entender as coisas, quantas influências a igreja já não passou? 20 anos. Imagina a história da igreja de 2000 anos. Quanta influência a igreja teve de pessoas que deixaram a sua marca. Nós estamos falando, por exemplo, de Agostinho, né? Qualquer curso de teologia que você faz em faculdade, você vai aprender sobre o Agostinho. E ele viveu no ano 400. Nós estamos falando de 1600 anos atrás. Você percebe? A influência desses homens hoje, não é que eles ensinaram algo e ficou para trás. O que eles ensinaram é o que a gente faz hoje. Então a influência da igreja é muito importante. Tá? Então nós temos essa questão do pecado original. O que é? É a condição pecaminosa em que nasce o homem. Eu estou pegando, os irmãos perceberam que eu estou pegando o quê? Eu falei que teve uma divisão. Eu estou pegando, nós estamos desse lado aqui, né? Nós no Ocidente, nós herdamos os pensamentos de Agostinho. Tá? A igreja adotou os ensinos de Agostinho. Tá? Que o homem pecou lá no Éden, e este pecado é chamado de pecado original. Por que original? Ali, começou ali. Onde foi a origem do pecado? Lá no Éden. E o que ele é, esse pecado original? É a condição pecaminosa em que o homem nasce. Lembra que eu já disse aqui mais de uma vez que, segundo a Bíblia, não é segundo eu, segundo a Bíblia, segundo o apóstolo Paulo, todos pecaram. Todos. E carecem da glória de Deus. Ele vai dizer que não há um justo sequer. Não há quem busque o bem. Então o que Paulo está ensinando? Paulo está ensinando a condição pecaminosa em que o homem nasce. Tá? Para a igreja latina, o pecado de Adão nos trouxe o quê? Corrupção e culpa. Então, para a igreja que adotou os ensinamentos de Agostinho, o pecado original, o pecado de Adão, trouxe o que para nós? Corrupção e culpa. Trouxe a culpa de Adão para nós. Por isso que a Bíblia fala que Cristo é o segundo Adão. Porque ele veio trazer o que? A restauração do primeiro Adão. Quem é o primeiro Adão? O Adão do Éden, que pecou e passou para todo o gênero humano isso daqui, ó, corrupção e culpa. Tá? É por isso que a gente pode afirmar com certeza, aqueles que confessam o nome de Jesus, aquilo que Paulo fala em Romanos 8. Quem está em Cristo, nenhuma condenação há. Por quê? Porque quem está em Cristo, retira. Ele não morreu? Jesus não morreu pelos pecados? Então, se eu acredito que Jesus morreu pelos meus pecados, ele retirou, levou sobre si o quê? A culpa e a corrupção desse pecado original. Então, por isso que a gente pode louvar a Deus, agradecer a Deus. Por quê? Porque nós cremos que Jesus levou sobre si os nossos pecados, a nossa culpa, a nossa corrupção. Tá? Para a igreja grega, a igreja do lado de lá, o pecado de Adão trouxe o quê? Só um mau exemplo. Não trouxe corrupção e culpa. Trouxe só um mau exemplo. Adão pecou, desobedeceu, mas você pode fazer diferente. Ou você pode seguir o caminho igual. Tá? Então ele vai dizer, podemos ir contra esse exemplo pelo nosso livre-arbítrio, que é chamado de pelagianismo. Eu não vou voltar nesse assunto porque nós já falamos bastante na matéria passada. Mas só para os irmãos entenderem, por isso que eu comentei com vocês, né? Para mim, até já falei com o pastor Elias, para mim,
essa matéria, a martiologia, ela tinha que vir antes da soteriologia. Para mim, na minha opinião, porque primeiro eu falo do pecado, depois eu falo da salvação, né? Mas, né, o pastor Elias é o diretor de Itália, né? Então, eu acredito que primeiro eu ensino o que é o pecado, depois eu ensino a salvação. Tá? E o pecado atual? Porque nós estamos falando do pecado original, o pecado lá da desobediência de Adão, que passou para todo o gênero humano, né? Que Jesus pagou lá na cruz do Calvário. Mas e os pecados atuais? As falhas que cometemos na nossa caminhada cristã? Esses pecados atuais são o quê? As ações externas que se executam por meio do corpo. São o quê? Os pecados individuais de cada um de nós, que nós cometemos. Às vezes inconsciente, às vezes consciente. Às vezes premeditado, às vezes por acidente. Mas são os pecados que nós vamos cometer. Lembra que eu disse aqui também que, essa é uma opinião minha, ninguém é obrigado a concordar comigo, tá? Um dos males do pentecostalismo foi ter criado a ideia de que o crente não peca. Não, sou santo. Não, moço. A Bíblia ensina que nós só vamos ter um corpo incorruptível quando Jesus voltar. Se eu só vou ter um corpo incorruptível quando Jesus voltar, qual é o corpo que eu tenho hoje? Um corpo corruptível. A gente peca. Tá? Eu não adultero. Oh, que ótimo. Eu não mato ninguém. Excelente. Eu não roubo. Excelente. Mas a gente mente aqui. A gente falha ali. A gente aborrece um outro aqui. A gente fala mal aqui. É pecado. Não existe pecadinho, pecado e pecadão. É pecado. Só que esses pecados, que são essas ações externas que se executam por meio do corpo, né, que nós chamamos de os pecados individuais, lá em 1 João, capítulo 1, versículo 8 e 9, diz assim o versículo: se dissermos que não temos pecado no singular, enganamo-nos a nós mesmos. Aí continua: se confessarmos os nossos pecados no plural. Aí fala assim: nós temos um advogado, o Senhor nos perdoa, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Esses pecados aqui, que está no plural, são esses pecados aqui. São as ações externas pelo nosso corpo, tá? São os pecados individuais. Esse pecado aqui no singular, tá? É o pecado original. Então qualquer pessoa que disser assim: eu não tenho pecado, ela está se referindo ao pecado original. Agora, quando a pessoa fala dos pecados, ela está falando dos pecados atuais, dos pecados que nós cometemos e não deveríamos, mas por causa da nossa natureza corrupta, a gente comete. Tá? Então, o texto bíblico é claro. O que eu faço? Eu, Renato, quando eu erro, eu reconheço meu pecado, a minha falha, dobro meu joelho e peço perdão. Se eu estiver errado com alguém, eu vou lá, peço perdão para a pessoa, peço perdão para Deus, e Jesus, segundo a palavra, é o nosso advogado, e Ele perdoa nossos pecados. Esse pecado aqui já foi pago na cruz do Calvário. Por isso que nós, protestantes, não precisamos fazer romaria, não precisamos acender vela, não precisamos carregar a cruz para lá e para cá, não precisamos de nada disso. Porque na cruz, Jesus falou: está consumado. Pronto. Está consumado. É só crer. Tá? Então o homem, quando ele diz: eu não tenho pecado, ele não conhece. Por isso que a igreja tem que ensinar isso, porque tem muita gente que entra para a igreja. Eu fui um desses casos. Eu, quando me converti, a minha maior dúvida era: por que eu preciso de um Salvador se eu não fiz nada? Olha a minha cabeça. Porque na minha cabeça, na minha justiça, eu falava assim: eu me converti com 30 anos, né?
eu falava assim: peraí, eu nunca matei ninguém, nunca roubei ninguém. É do trabalho para casa, da casa para o trabalho. Nunca fui de balada, nunca fui mesmo. Gostava, né? O único vício que eu tinha, ainda falava assim: o único vício que eu tenho é que eu gostava de tomar uma cervejinha. Olha só a minha cabeça. Por que eu preciso de um Salvador? Adão pecou, problema dele. Quando você entende que o pecado de Adão trouxe para nós corrupção, você pode ser uma Madre Teresa de Calcutá. Você tem o pecado original. Você herdou, está dentro de você, está na sua natureza agora. Que natureza? Uma natureza essencialmente boa, porque Deus fez, mas que foi corrompida por causa do pecado. Então, quando o homem chega e fala assim: não, eu não pequei, não fiz nada, eu não errei, ele não sabe que ele tem dentro dele o pecado original. Ele está se referindo, ele acha que ele está nesses pecados aqui, ó, que é o que eu achava. Eu achava assim: peraí, eu não roubei, não mato, não adultero, pago meus impostos, trabalho, cuido do meu filho. Para quê que eu preciso? Porque na minha mente eu estava aqui, ó, esses pecados aqui. Eu não entendia que eu precisava de salvação, porque eu tinha dentro de mim o pecado original. Tenho, né? O pecado original. Tá? O salvo, mesmo liberto, ainda está sujeito ao pecado. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Ó. Se pecarmos, se confessarmos os nossos pecados, sabe o que a Bíblia está dizendo? João escreveu dizendo: se nós confessarmos os nossos pecados, ele está falando para a igreja. Então, mesmo o salvo, pode ser quem for, obreiro, cooperador, membro de igreja, cantor, músico, pode ser pastor, pode ser quem for, professor, pode ser quem for, o salvo, mesmo liberto, ele ainda está sujeito ao pecado. Por isso que Paulo vai dizer lá em Coríntios: aquele que está em pé, que tome cuidado para que não caia. Tá? Na página 14 da apostila, ainda falando desses pecados atuais, pecados que cometemos na nossa caminhada cristã, vai falar dos pecados capitais. Já deve ter ouvido falar, tem até filmes sobre isso daí, né? Capital, a palavra capital vem do latim caput, que quer dizer cabeça. Ou seja, todos os pecados provêm de uma mesma fonte, da mente. É daqui que vem. Tá? Por isso que tem um ditado popular, tá? Não é versículo não. Mente vazia, oficina do diabo. Tá? Agora você está no versículo bíblico. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Colossenses: pensai nas coisas de cima, pensai nas coisas de Deus. Porque quanto mais a minha mente estiver ocupada com as coisas de Deus, menos espaço ela vai ter para que o inimigo haja. Tá? Então, os pecados capitais, são 7, são pecados ou vícios, né, que podem ser tidos como graves, quer quanto à sua natureza, quer quanto às suas consequências. Quais são os 7 pecados capitais? Soberba ou orgulho, avareza, luxúria, inveja, gula, ira e preguiça. Esses são 7 pecados capitais. Tá? Aí você pode dizer assim: mas será que algum desses pecados aqui pode trazer alguma consequência para mim? Sim. Vamos imaginar aqui o pecado da inveja. Você sente lá uma invejinha lá por alguém, né, porque ele está prosperando na vida, né? Você olha assim: pô, ele consegue as coisas tão fácil, eu me lasco, eu trabalho e as coisas não vão para mim, né? E eu olho para aquela pessoa, o Asaf, né? O Asaf, no Salmo 73, ele teve inveja. Está lá. Por isso que a Bíblia, ela é linda, irmãos. Porque diferente de qualquer livro religioso, a Bíblia, ela mostra para nós como é um ser humano. E a gente não precisa ficar se escondendo, querendo
colocar sobre nós uma máscara de um super crente. Não precisa. A Bíblia mostra, ó, Davi, um homem segundo o coração de Deus, errou. Moisés, o grande legislador, o homem mais manso que teve, errou. Salomão, um homem que tinha uma sabedoria extraordinária, errou. Não tem problema nenhum. E é por isso que a Bíblia é maravilhosa. Porque eu olho para esses homens e falo assim, não quer dizer que o Davi era o homem segundo o coração de Deus, ele adulterou, então eu vou fazer isso também. Não. O que eu estou querendo dizer é que um homem que a Bíblia chama de o homem segundo o coração de Deus, falhou. E aí eu não preciso ficar colocando um peso sobre mim, tipo assim, eu não posso falhar, eu não posso errar, eu tenho que ser perfeito. Ninguém é perfeito. Esse peso que a igreja às vezes coloca sobre o cristão, sabe? Que não precisa. A palavra já fala por si só. Tá? A inveja. O Asaf, no Salmo 73, ele invejou a prosperidade dos ímpios. Aí ele falou assim, ó, ele fala lá no Salmo 73, quase que ele se desviou por causa disso. Aí ele fala assim, quando eu entrei na casa do Senhor, aí o Senhor mostrou para ele o final daqueles, dos ímpios. Você percebe? Uma invejinha, pequenininha. E veja que ele não invejou crente, ele invejou ímpio, mas quase fez ele desviar. Davi, vamos falar de Davi? Luxúria, né? O homem que, por ser rei, por ser famoso, né? O homem que conquistou tudo, né? Davi foi um homem assim que, o que ele fez, tanto na área militar, como na área administrativa, né? O homem que se preocupou em buscar a Arca da Aliança, que se preocupava com Deus. Mas um belo dia, vacilou, ficou lá na sua casa, olhando lá o que não devia, luxúria, pecou, adulterou com Betseba. Se estivesse lá na guerra, onde ele deveria estar, que o texto diz, né? Era costume dos reis estarem na guerra. Deveria estar na guerra, eu estava. Tá? Então, os pecados que a gente olha aqui, você pode pensar assim, não, está de boa, não tem nada que me leve, cuidado. Tá? Porque é como a Bíblia diz, um abismo chama outro abismo. Tá? Eu vou falar, acho que na aula da semana que vem, que o Martinho Lutero, ele dizia o seguinte, que o pecado é como uma barba. Você tem que estar parando ela. A barba, né? Para ficar. Eu mesmo queria ter barba, né? Mas chegou uma, não vai mais do que. Não vai mais. Essa só sai um pouquinho, já tem, não vai. Só vai ter um limite. Não tem jeito, não é para mim, né? Eu acho legal. Estou dizendo que o Lutero está dizendo que a barba é pecado. Ele está dizendo assim, ó, o pecado é como uma barba. Você tem que estar parando ela. Entendeu? Está parando, tá? Então a gente precisa estar sempre de olho, irmãos, porque a gente vai achar que não, está de boa, eu não tenho nada não, está tudo uma maravilha, mas às vezes tem uma invejinha, às vezes tem uma ira ali lá dentro, brotando, e você está nem percebendo, e aquilo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, ao ponto de você fazer o quê? Exteriorizar isso, aí você peca, tá? Página 15, a extensão do pecado. Desde os tempos lá, imemoráveis, quando Satanás pecou lá no reino celestial, até a morte de Cristo na cruz, nós podemos dividir o avanço do pecado em 6 fases, 6 momentos. Primeiro, do Éden mineral ao Éden vegetal. Perdão, nossa. Do Éden mineral até o Éden vegetal. Como que é isso? Se você ler Ezequiel 28, você vai ver o quê? Que lá no Ezequiel 28, que eu falei para os irmãos, que é uma passagem que é usada pelos historiadores, pelos teólogos, para falar da queda de Satanás, tá? Mas em nenhum momento fala claramente ali que é. Apesar de usar a palavra querubim ungido, né? Mas em nenhum momento cita ali Satanás.
Tá? Mas nós vamos usar o pensamento que a maioria dos teólogos usam. Tá bom? Que é Ezequiel 28 é a narrativa que fala da queda de Satanás, quando ele desobedeceu a Deus. Tá? Se você ler Ezequiel 28, você vai ver que quando Ezequiel fala lá desse querubim, vai falar que ele andava sobre pedras preciosas. Vai falar que ele andava sobre pedras, cita lá algumas pedras, né? Que eram preciosas. E as pedras, elas são um mineral. Como o pecado começou lá, pela desobediência de Satanás, que desobedeceu a Deus, quis ser igual a Deus, tomar o lugar de Deus, então nós temos do Éden mineral para o Éden vegetal, porque lá no Éden do paraíso, né, a gente tem a ideia de que Adão e Eva podiam comer de todo o fruto, né, de todas as árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não há uma ordem ali específica com relação a comer carne. Não é que é pecado, eu não sou adventista não gosto de uma carninha, tá? Mas dá a entender que a ordem era para que eles podiam comer de todos os frutos de todas as árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, tá? Então nós temos o avanço do pecado, que começou no Éden mineral,